Esta é Planaltina, uma cidade de 130 anos de existência que hoje faz parte do Distrito Federal. Encravada nos cerrados do Planalto Central, Planaltina foi, no passado, um entreposto comercial. Servia aos tropeiros, especialmente os que desciam do norte de Minas e da Bahia para Goiás, ou vice-versa. Era também sede das principais fazendas que ocupavam a região onde hoje está Brasília. A cidade antiga, com a arquitetura do século passado e o domínio político de famílias tradicionais, agora convive com os problemas urbanos do Distrito Federal. Como toda a periferia do DF, Planaltina também inchou. Todos os anos, a cidade passa por duas vias sacras. Uma é aquela vivida pela esmagadora maioria dos brasileiros. É o sofrimento da opressão, da miséria e da humilhação. A falta de moradia, de escolas, de assistência de saúde, de salários, de trabalho, de condições de vida dignas, de respeito ao ser humano. Mas essa comunidade, hoje com cerca de 100 mil habitantes, se mobiliza todos os anos para viver a outra via sacra, a que Jesus Cristo viveu. Há 15 anos, a população da cidade ocupa esse morro, que é o ponto mais alto do DF, para encenar a paixão do Cristo. É um espetáculo magnífico. Mais do que isso, é uma manifestação popular que, com forte carga de religiosidade, empolga pela sua beleza e grandiosidade. Na Sexta-feira Santa de 1989, 500 atores da própria comunidade se apresentaram para um público calculado em 150 mil pessoas. Não é possível separar a encenação que ocorre no morro daquela Planaltina real do Brasil em que vivemos. A realidade em que Jesus Cristo viveu é muito parecida com a nossa. São dois palcos diferentes, o da vida e o do morro, onde pessoas comuns se transformam em atores. A intenção desse documentário é a de mostrar como essa comunidade vive as duas vias sacras. Para isso, contamos com a colaboração de 2 missionários do Evangelho e especialistas em realidade, Dom Pedro Casaldáliga, bispo de São Félix do Araguaia, e Marcelo Barros, teólogo e estudioso da vida do Cristo. Dom Pedro e Marcelo foram a Planaltina. Conheceram a cidade e seus problemas. Depois, na casa paroquial da localidade, realizaram reunião com a coordenação do grupo que organiza a encenação da Via Sacra. Os coordenadores são eleitos pela comunidade pelo voto direto. Como vocês viram e sentiram esse domingo de Ramos desse ano? Reproduz muito bem o que vivemos na liturgia, o que inclusive devemos viver em certa medida, porque domingo de Ramos também celebramos um Cristo Rei. Com doentes, né? Pessoas, mães com crianças. Se não saísse, sentiríamos falta daquele aleluia. Né? Porque o povo sente que o Divino Espírito Santo, da bandeira dos foliões. Aquela mensagem cantada tradicional, hoje, uma visão do Evangelho mais histórico, menos místico, menos aquilo
que você veria no filme feito em Hollywood. As túnicas podem ser um pouco rasgadas. Túnicas, mas não perceber. Para se organizar uma Via Sacra, quando termina uma, a gente já começa a organizar a próxima. A gente distribui dentro da Via Sacra em 32 coordenações e cada coordenação de um setor é responsável pela organização daquela parte. Por exemplo, na ceia da quinta-feira, o coordenador da ceia é responsável por toda a organização, desde a montagem da ceia até os ensaios. A comunidade em si é o que faz a gente poder sempre estar batalhando para melhorar e para fazer uma Via Sacra. A reunião foi importante para tirar dúvidas e entender o sentido que aquela comunidade pretende dar ao evento ao encenar a paixão do Cristo. Os cristãos não celebram a paixão apenas para guardar um costume ou comemorar um aniversário. Há um sentido maior nessa celebração. A história de Jesus foi escrita em 4 versões, que são os evangelhos de João, Lucas, Mateus e Marcos. O Evangelho de São Marcos foi o primeiro a ser escrito, 37 anos após a morte do Cristo. Os outros 3 vieram depois, narrados para públicos diferentes e em situações diversas. Aspectos da vida de Jesus que são ressaltados numa versão podem ser colocados em segundo plano ou ignorados em outras. Em Planaltina, o roteiro seguido para a encenação popular é uma mistura dos 4 evangelhos, mas baseia-se principalmente no de Marcos e se integra o quanto pode nas próprias celebrações da Semana Santa. É a paixão de todos nós, de cada um de nós. A paixão dele, a paixão de cada pessoa, a paixão do mundo. Cada um de nós devemos viver com o espírito com que ele a viveu. Celebrar significa representar, tornar presente. É, de alguma maneira, entrar no efeito da paixão de Jesus para poder viver hoje aquilo pelo qual ele deu a vida. A gente se situar no mesmo caminho dele, é para isso. Meses antes da Semana Santa, a comunidade já começa a se preparar. Num barracão, como fazem as escolas de samba, a comunidade se reúne para os preparativos. São costureiras, figurinistas, marceneiros, pintores. A população vai às ruas no Domingo de Ramos, com uma procissão que comemora a chegada do Cristo a Jerusalém. Na noite do Domingo de Ramos, os participantes chegam a uma das praças da cidade, seguindo Jesus e seus mais fiéis companheiros, os 12 apóstolos. Que a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. A entrada de Jesus em Jerusalém era a esperança de liberdade. Como rabino popular, Jesus perambulava por toda a Palestina
e ia muitas vezes a Jerusalém. Nessa ocasião, porém, sua chegada era esperada como uma ação que poderia mudar a sociedade. Seria a libertação dos oprimidos. Na Quinta-feira Santa, ocorre outro momento de destaque na manifestação de Planaltina. Durante o dia, a comunidade se prepara para a encenação da Santa Ceia, que vai ocorrer à noite. Uma escola da cidade é fechada para servir de concentração para os atores. Ali, divididos em grupos, eles separam seus figurinos e preparam-se com o máximo cuidado. Todo ano é como se fosse a primeira subida a um palco. No ginásio de esportes da cidade, começam os preparativos para a encenação da Santa Ceia. O cenário é montado em 2 palcos. O bate-bate dos martelos e o leva e traz de equipamentos de iluminação, aparelhos de som e objetos para decoração dão ideia da intensa mobilização que ocorre. Todos são voluntários. Nessa noite, a última ceia de Jesus é primeiramente celebrada em uma missa, assistida por 10.000 pessoas. Depois, a ceia é encenada. Senhor, tu lavar-me os pés? O que eu faço, tu não sabes agora, mas sabê-lo-ás depois. Não me lavarás jamais os pés, Senhor. Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Naquela época, lavar os pés não era rito litúrgico, nem costume usual. Por isso, Pedro estranhou tanto. Era um gesto de amor, de ajuda. Gesto que as igrejas cristãs da América Latina transferem para o cotidiano, no apoio aos operários, camponeses, aos povos oprimidos. Lavar os pés é um gesto de serviço, um gesto de humildade. E Cristo fez questão de nos dizer, sobretudo naquela hora máxima da sua vida, na véspera de sua morte, que ele, sendo um mestre e o Senhor, veio para servir. Lavar os pés é lavar o sangue, lavar a tortura, lavar a fome, lavar a miséria, lavar a injustiça, servir aos irmãos como ele nos serviu. Pouco tempo nos resta para começar. Dirijamos-nos ao Jardim das Oliveiras. O Jardim das Oliveiras era um lugar isolado, próximo a Jerusalém,
onde Jesus costumava rezar. E naquela noite, talvez para escapar da perseguição de seus inimigos, ele e alguns discípulos foram para lá. Na sua meditação, analisando a situação por que estava passando, Jesus chega a um momento de grande aflição e angústia. Mortais angústias me destroem a alma. Pai, afasta de mim este cálice. Na encenação, após a traição de Judas, chegam os soldados romanos e prendem Jesus. Os atores e a população saem de novo pelas ruas da cidade e vão para as igrejas, especialmente a velha matriz. Na Sexta-feira Santa, a movimentação em Planaltina começa com o nascer do sol. Os participantes acordam cedo, como num dia normal de trabalho. Para aquela população, sair da sua via sacra cotidiana e entrar na celebração da paixão do Cristo parece um passe de mágica, um momento de glória. Desde muito cedo, na Sexta-feira Santa, a população da cidade e visitantes de todas as partes do país chegam ao local. O principal colégio da cidade é novamente tomado pelos atores. Para qualquer detalhe, há uma atenção especial. Equipes são formadas para cuidar dos figurinos, da maquiagem e assim por diante. Os cuidados com Mauro, que faz o papel do Cristo, são maiores. Das orientações finais. Quem quiser beber água, beba água agora. Os ônibus, cada um já sabe os ônibus vão entrar nos ônibus de apoio. Esta é Planaltina, uma cidade de 130 anos de existência que hoje faz parte do Distrito Federal. Encravada nos cerrados do Planalto Central, Planaltina foi no passado um entreposto comercial. É enorme a emoção e a alegria na hora de seguir para os cenários que desciam do norte de Minas e da Bahia para a Via Sacra ou vice-versa. Todos vão para os ônibus e das principais fazendas que ocupavam a região onde hoje está Brasília. A cidade antiga, com a arquitetura do século passado e o domínio político de famílias tradicionais, a 1 da tarde começa em problemas urbanos do Distrito Federal. No cenário a cidade de Jerusalém, periferia do seu comércio. Planaltina também em palácios. Todos os anos, a cidade passa por duas vias sacras. Uma é aquela vivida pela esmagadora maioria dos brasileiros. É o sofrimento da opressão, da miséria e da humilhação. De moradia, de escolas, de assistência de saúde, de salários, de trabalho, de condições de vida dignas, de respeito ao ser humano. Mas essa comunidade, hoje com cerca de
100.000 habitantes, se mobiliza todos os anos para viver a outra via sacra, a que Jesus Cristo viveu. Há 15 anos, a população da cidade ocupa esse morro, que é o ponto mais alto do DF, para encenar a paixão de Cristo. É um espetáculo magnífico. Mais do que isso, é uma manifestação popular que, com forte carga de religiosidade, empolga pela sua beleza e grandiosidade. Na segunda oração popular, a paixão do Cristo é contada através das 14 estações da Via Sacra. Se apresentaram para um público calculado em 150 na noite de quinta para sexta-feira santa. A primeira estação é dramática. Nela, Jesus é vítima de uma farsa, de um julgamento injusto e cruel, como muitos que ainda ocorrem no Brasil e no mundo inteiro. Não é possível separar a encenação que ocorre no morro daquela Planaltina Real do Brasil em que vivemos. A realidade em que Jesus Cristo viveu é muito parecida com a nossa. São dois palcos diferentes, o da vida e o do morro, onde pessoas comuns se transformam em atores. A intenção desse documentário é de mostrar como essa comunidade vive as duas vias sacras. Para isso, contamos com a colaboração de dois missionários do Evangelho e especialistas em realidade. Dom Pedro Casaldáliga, bispo de São Félix do Araguaia, e Marcelo Barros, teólogo e estudioso da vida do Cristo. Dom Pedro e Marcelo foram a Planaltina. Conheceram a cidade e seus problemas. Depois, a Casa Paroquial da localidade realizaram reunião com a coordenação do grupo que organiza a encenação da Via Sacra. Os coordenadores são eleitos pela comunidade pelo voto direto. Ironicamente, o representante do Império Romano, que era Pôncio Pilatos, preferiu não tomar partido. Na liturgia, o que inclusive devemos viver em certa medida, porque o número de ramos também... Conforme os evangelhos, ele acatou a decisão de sacerdotes judeus e denunciaram Jesus como subversivo. Pessoas, mães, crianças, se não saísse, sentiríamos falta daquele aleluia. Para que o povo sinta que o Divino Espírito Santo da bandeira dos furgões hoje, uma visão do Evangelho mais histórica, menos aquilo que você veria no filme, foi do Hollywood. as teorias podem ser um pouco rasgadas, por uma não perspectiva. Para se organizar a Via Sacra, quando termina uma, a gente já começa a organizar a próxima. A gente distribui dentro da Via Sacra em 32 coordenações e cada coordenação de um setor é responsável pela organização daquela parte. Pregava mudança, por exemplo, na ceia e era apegado ao povo mais pobre e humilde. O coordenador da ceia é responsável era uma ameaça aos romanos e aos judeus poderosos, da montagem da ceia até os ensaios. A comunidade em si é o que faz a gente poder sempre estar batalhando para melhorar e para fazer uma Via Sacra. A reunião foi importante para tirar dúvidas e entender o sentido que aquela comunidade pretende dar ao evento ao encenar a paixão do Cristo. Os cristãos não celebram a paixão. Jesus começa então a subida do morro ou comemorar um aniversário, onde seria executado. Há um sentido maior nessa celebração. A história de Jesus foi escrita em 4 versões, que são os evangelhos de João, Lucas, Mateus e Marcos. O Evangelho de São Marcos foi o primeiro a ser escrito, 37 anos após a morte do Cristo. Os outros 3 vieram depois, narrados para públicos diferentes e em situações diversas.
Aspectos da vida de Jesus que são ressaltados numa versão podem ser colocados em segundo plano ou ignorados em outras. Para ele, a morte na cruz não era uma o roteiro seguido para a encenação popular teria nascido. É uma mistura dos quatro evangelhos. Resignação, mas baseia-se principalmente no ato de solidariedade e se integra como que assumindo o destino dos próprias celebrações da Semana Santa. Só eram condenados à morte na cruz os escravos fugitivos, os ladrões e os que se rebelavam contra os romanos. Para os judeus, a pena mais grave aplicada era a da morte por apedrejamento. Celebrar significa representar, tornar presente. É de alguma maneira entrar no efeito da paixão de Jesus para poder viver hoje aquilo pelo qual ele deu a vida, a gente se situar no mesmo caminho dele, é para isso. Meses antes da Semana Santa, a comunidade já começa a se preparar. No barracão, como fazem as escolas de samba, a comunidade se reúne para os preparativos. São costureiras, figurinistas, marceneiros, pintores. A primeira comunidade, que é Maria, as mulheres, os apóstolos, e o resto do povo que está aí, a comunidade hoje. Exatamente. Se não teria continuidade, né? Ela representa a gente, segundo o Evangelho de João, Maria Madalena é figura da comunidade cristã. No tempo de Cristo, as mulheres tinham que se sujeitar a uma condição de completa submissão. A população vai às ruas no domingo de homens, e a palavra da mulher não tinha valor nenhum a Jerusalém. O pai cedia a filha para casamento antes que ela tivesse 13 anos, pois até essa idade tinha total controle sobre a menina. As atitudes de Jesus no seu cotidiano denunciavam essa situação. Também por isso ele incomodava os que detinham o poder. Os participantes chegam a uma das praças da cidade, seguindo Jesus e seus mais fiéis companheiros, os 12 apóstolos. Na encenação de Planaltina, cada portal que se vê no muro da encosta do morro significa uma estação. Em cada uma delas é feita uma pausa. Os atores param e o público reza. A entrada de Jesus em Jerusalém era a esperança de liberdade. Como rabino popular, Jesus perambulava por toda a Palestina e ia muitas vezes a Jerusalém. Nessa ocasião, porém, sua chegada era esperada como uma ação que poderia mudar a sociedade. Seria a libertação dos oprimidos. Vai crescendo o clima de entusiasmo e emoção. Cristo chega então à etapa final do seu suplício, na 10ª estação. Cai mais uma vez. Se levanta e segue para o local da sua execução. Ocorre outro momento de destaque na manifestação de Planaltina. Durante o dia, a comunidade se prepara para a encenação da Santa Ceia, que vai ocorrer à noite. Uma escola da cidade é fechada para servir de consagração para os pregam seus pés e mãos divididos em grupos, eles separam seus figurinos e preparam-se com o máximo cuidado. Todo ano é como se fosse a primeira subida a um palco. Já na cruz, Jesus sente-se abandonado por todos e até por Deus. No ginásio de esportes da cidade, começam os preparativos para a encenação da Santa Ceia.
O cenário é montado em dois cabeça e entregou seu espírito. O bate-bate dos martelos e o leva e traz de equipamentos de iluminação, aparelhos de som e objetos para decoração dão ideia da intensa mobilização que ocorre. Todos são voluntários. O corpo é retirado da cruz e sepultado de acordo com os costumes da época, numa tumba, sob uma lápide. Para os cristãos, sua morte significa o fim de um mundo velho e o início de um mundo novo. Conforme o Evangelho de Marcos, na madrugada de domingo, um grupo de mulheres foi ao túmulo de Jesus. Elas levavam perfumes, como era costume, para embalsamar seu corpo. A grande pedra que selava a última ceia de Jesus havia primeira noite celebrada e em uma missa de Jesus não estava lá, por 10.000 pessoas. Depois, a ceia é encenada. Segundo o Evangelho de Marcos, surgiu então um rapaz que disse às mulheres: sei que vocês procuram por Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou como prometido. Vão e digam aos seus discípulos e a Pedro que está vivo e espera por vocês na Galileia. A Galileia era a região mais pobre da Palestina. A interpretação que o Evangelho dá a esse fato é de que é nas Galileias da vida, entre os oprimidos, que o Cristo pode sempre ser encontrado. Que eu faço, tu não sabes agora, mas sabê-lo-ás depois. Não me lavarás jamais os pés. Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Naquela época, lavar os pés não era nada encenação, nem costume ama o caminho de volta à cidade. Pedro estranhou as milhares e milhares de pessoas voltam para suas casas, que em grande parte são as igrejas cristãs da América Latina, voltam ao seu cotidiano para o cotidiano. Havia sacra aos operários, camponeses, aos povos oprimidos. Lavar os pés é um gesto de serviço, um gesto de humildade. E Cristo fez questão de nos dizer, sobretudo naquela hora máxima da sua vida, a véspera de sua morte, que ele, sendo mestre do Senhor, os atores cansados, mas satisfeitos, lavar os pés e retornam lavar ao o colégio sangue, para um último lavar a encontro, fome, e para trocar de roupa lavar a e retirar miséria, a lavar a maquiagem. injustiça, servir aos irmãos como ele nos serviu. Bem cedo, a vida de Planaltina volta ao normal. O Jardim das Oliveiras era um lugar isolado, próximo a Jerusalém, onde Jesus costumava rezar. E naquela noite, talvez para escapar da perseguição de seus inimigos, ele e alguns discípulos foram para lá. Na sua meditação, analisando a situação por que estava passando, Jesus chega a um momento de grande aflição e angústia. Paixão de cada pessoa, paixão do mundo. Queremos celebrar a paixão de Cristo para aprendermos a viver, para ajudar a viver a paixão de mim esse com o mesmo Espírito, com a mesma capacidade de vitória sobre o pecado, sobre tudo aquilo que é escravidão, sobre a própria morte. Essa é Planaltina. Da Via Sacra Nacional, após a traição de Judas, chegam os soldados romanos e prendem Jesus. Os atores e a população saem de novo pelas ruas da cidade e vão para as igrejas, especialmente a velha matriz.
Na Sexta-feira Santa, a movimentação em Planaltina começa com o nascer do sol. Os participantes acordam cedo, como num dia normal de trabalho. Para aquela população, sair da sua via sacra cotidiana e entrar na celebração da paixão do Cristo parece um passe de mágica, um momento de glória. Desde muito cedo, na Sexta-feira Santa, a população da cidade e visitantes de todas as partes do país chegam ao local. O principal colégio da cidade é novamente tomado pelos atores. Para qualquer detalhe, há uma atenção especial. Equipes são formadas para cuidar dos figurinos, da maquiagem e assim por diante. Os cuidados com Mauro, que faz o papel do Cristo, são maiores. Tudo pronto. É hora das orientações finais. Quem quiser beber água, beba água agora. Os ônibus, cada um já sabe os ônibus que vão entrar. Entrar nos ônibus de apoio, só quem está no apoio. Falou? Vamos dar o grito de guerra para ir pro morro. Tudo por Cristo! Tudo por Cristo! É enorme a emoção e alegria na hora de seguir para o grande cenário. Parece um encanto o ato de inserir uma via sacra na outra. Todos vão para os ônibus e partem cortando a cidade em direção ao morro. À 13h começa a encenação. Surge no cenário a cidade de Jerusalém, com seu comércio, palácios e mendigos. Seguindo a oração popular, a Paixão do Cristo é contada através das 14 estações da Via Sacra. Na verdade, as primeiras estações ocorreram na noite de quinta para Sexta-feira Santa. A primeira estação é dramática. Nela, Jesus é vítima de uma farsa, de um julgamento injusto e cruel, como muitos que ainda ocorrem no Brasil e no mundo inteiro. Ele viveu fiel ao Pai, ao projeto de Deus, de fraternidade
de igualdade entre os irmãos, e teve que enfrentar todos os egoísmos e todos os poderes religiosos, poderes políticos, poderes econômicos. Por causa disso ele foi à morte. Consequência dele ter assumido uma missão libertadora num mundo conflitivo de opressão, tanto opressão religiosa como opressão política, opressão dos dirigentes da religião judaica e do Império Romano. Naquela época, Jerusalém vivia sob a dominação dos romanos. Cristo incomodava os dominadores. Mas, ironicamente, o representante do Império Romano, que era Pôncio Pilatos, preferiu não tomar partido. Conforme os evangelhos, ele acatou a decisão de sacerdotes judeus, que denunciaram Jesus como subversivo. Cristo representava o novo, pregava mudanças e era apegado ao povo mais pobre e humilde. Por isso, ele era uma ameaça aos romanos e aos judeus poderosos, submissos à dominação romana. Povo de Jerusalém, depois de ouvir os vossos príncipes e as vossas próprias aclamações, Pilatos, procurador do império do rei César, declara que Cristo seja crucificado. Jesus começa então a subida do Morro do Calvário, onde seria executado, juntamente com 2 outros condenados. Para ele, a morte na cruz não era uma sina. Não era um destino para o qual teria nascido. Nem foi uma resignação ou amor ao sofrimento. Foi um ato de solidariedade, como que assumindo o destino dos oprimidos. No seu tempo, só eram condenados à morte na cruz os escravos fugitivos, os ladrões e os que se rebelavam contra os romanos. Para os judeus, a pena mais grave aplicada era a da morte por apedrejamento. A primeira comunidade, que é Maria, as mulheres, os apóstolos, não? E o resto do povo que está aí, a comunidade hoje. Exatamente. Se não teria continuidade, né? Elas representam a gente, inclusive no Evangelho de João, Maria Madalena é figura da comunidade cristã.
No tempo do Cristo, as mulheres tinham que se sujeitar a uma condição de completa submissão. Escolas eram só para os homens, e a palavra da mulher não tinha valor nenhum nos tribunais. O pai cedia a filha para casamento antes que ela tivesse 13 anos, pois até essa idade tinha total controle sobre a menina. As atitudes de Jesus no seu cotidiano denunciavam essa situação. Também por isso ele incomodava os que detinham o poder e queriam evitar quaisquer tipos de mudanças. Na encenação de Planaltina, cada portal que se vê no muro da encosta do morro significa uma estação. Em cada uma delas é feita uma pausa. Os atores param e o público reza. Com a cruz é carregado, pelo peso acabrunhado, vai morrer por teu amor. De estação em estação, vai crescendo o clima de entusiasmo e emoção. Cristo chega então à etapa final do seu suplício, na 10ª estação. Ele cai mais uma vez. Se levanta e segue para o local de sua execução. Os carrascos pregam seus pés e mãos na cruz. Já na cruz, Jesus sente-se abandonado por todos e até por Deus. Suas forças vão se extinguindo pouco a pouco. Por fim, ele inclinou a cabeça e entregou o seu espírito, como diz o Evangelho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus, ó Senhor. O corpo é retirado da cruz e sepultado de acordo com os costumes da época, numa tumba, sob uma lápide. Para os cristãos, sua morte significa o fim de um mundo velho e início de um mundo novo. Conforme o Evangelho de Marcos, na madrugada de domingo, um grupo de mulheres foi ao túmulo de Jesus. Elas levavam perfumes, como era costume, para embalsamar seu corpo. A grande pedra que selava o sepulcro havia sido removida, e o corpo de Jesus não estava lá. Segundo o Evangelho de Marcos, surgiu então um rapaz que disse às mulheres: sei que vocês procuram por Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou como prometido. Vão e digam aos seus discípulos e a Pedro que está vivo e espera por vocês na Galileia. A Galileia era a região mais pobre da Palestina. A interpretação que o Evangelho dá a esse fato é a de que é nas Galileias da vida, entre os oprimidos, que o Cristo pode sempre ser encontrado. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro
Terminada a encenação, a multidão toma o caminho de volta à cidade. As milhares e milhares de pessoas voltam para suas casas, que em grande parte são humildes barracos. Voltam ao seu cotidiano, a via sacra de todo brasileiro. Os atores, cansados, mas satisfeitos, retornam ao colégio para um último encontro e para trocar de roupa e retirar a maquiagem. No dia seguinte, bem cedo, a vida de Planaltina volta ao normal. A paixão de Jesus é a nossa paixão. A paixão de cada pessoa, a paixão do mundo. Queremos celebrar a paixão de Cristo para aprendermos a viver e ajudar a viver a paixão com o mesmo espírito, com a mesma capacidade de vitória sobre o pecado, sobre tudo aquilo que é escravidão, sobre a própria morte. Essa é Planaltina, da Via Sacra Nacional.